Olá, hoje a gente vai falar desse tema que não tem saída dos noticiários já há 2 semanas, o escândalo envolvendo vazamento de dados de usuários do Facebook, que que gerou essa campanha chamada Delete Facebook, que tem inundado o Twitter de menções tanto positivas quanto negativas. Chegou a hora de a gente colocar o dedo nessa ferida e debater como que esse vazamento de dados e principalmente como que esse impacto negativo sobre a maior rede social do mundo pode impactar os esforços e os resultados do marketing digital das nossas empresas. Vamos lá? Pessoal, que a receita do Facebook provém dos dados dos usuários que utilizam a rede social não é uma novidade para ninguém. A gente sabe que o Facebook vende anúncios baseados em segmentação. Entretanto, os anúncios dessa vez, ao invés de manipularem o consumo, manipularam as eleições, a intenção de voto das pessoas. E é aí que começa o escândalo e o grande problema. Uma empresa de aplicativo ter acesso aos seus dados também não é ilegal, faz parte dos termos de uso da rede social. Entretanto, repassar isso para terceiros não é permitido. Com relação a esses dois temas, venda de anúncio e acesso a dados, a gente tem que pensar o seguinte: 13 bilhões de dólares foi a receita do Facebook apenas no último trimestre de 2017. Gente, são 2 bilhões de pessoas no mundo compartilhando seus interesses, suas preferências e gerando um Big Data, que é um banco de dados importantíssimo. As pessoas especialistas, elas conseguem trabalhar vulnerabilidades, ou seja, elas conseguem criar anúncios que vão impactar diretamente as fragilidades de certas pessoas, de certos grupos de pessoas. E o problema é que grande parte dos anúncios que foram veiculados nas eleições americanas e também na saída do Reino Unido da União Europeia, chamado Brexit, eles trabalharam também com fake news. Se você não viu, eu há um tempinho, acho que um mês atrás, já falei sobre a primeira polêmica envolvendo o Facebook esse ano, que foi a retirada de notícias de veículos importantes como a Folha de São Paulo da rede social devido às fake news. Em relação ao segundo assunto, que seria sobre você ceder os teus dados para o Facebook, existe um estudo da Universidade de Stanford que indicou que 3% apenas das pessoas leem os termos de uso de um serviço online antes de aceitar. Então é natural que a gente, quando quer ter acesso a um serviço, dê um aceitar ali nos termos de uso e a gente nem sabe o que a gente está cedendo e o quanto da nossa privacidade a gente está perdendo para esses serviços. Existe também uma máxima no mercado digital que diz o seguinte: se você não paga por um produto, você é o produto. E é mais ou menos assim que o Facebook funciona. Ele te dá um serviço gratuito, em contrapartida, os teus dados são o produto da rede social. Eu gostaria de falar a respeito do impacto que isso está tendo no marketing digital. Como que isso vai impactar os nossos negócios, né? De pequenas empresas, médias empresas que somos anunciantes do Facebook. Então, assim, eu não estou acreditando, como eu falei no início, de uma saída em massa dos usuários. Existe também uma segunda campanha, agora a favor da rede social, que chama Keep Facebook, que também está no Twitter, com pessoas falando bem. E ontem a Exame colocou uma matéria com um gráfico falando que as menções ao Facebook, mesmo durante ou após esse escândalo, ainda são mais positivas do que negativas. A rede continua crescendo, então também houveram divulgações ou houve divulgações de gráficos mostrando que no mundo inteiro o número de usuários do Facebook continua crescendo. A questão é que pessoas influentes realmente têm saído da rede, assim como algumas marcas.
Aqui no Brasil, o Jordan Heng também fez um comunicado no seu LinkedIn falando que estava saindo da rede social aí como pessoa física, não como empresa. Para quem não sabe, ele é o coordenador de e-commerce da rede Avan. E ele sustentou ali no seu texto por que ele estaria saindo da rede. E até eu fiquei impactada que alguns dados a gente não se dá conta que a gente cede, como por exemplo, assim, ele listou que se você utiliza um aparelho Android, por exemplo, e utiliza o aplicativo do Facebook nesse aparelho, você cede mais de 46 dados teus. E entre eles, eu achei assustador que eles conseguem ter acesso a todas as ligações que você faz. Então ele coloca assim, duração, dia e horário das ligações, compromissos e informações confidenciais na tua agenda, ler suas mensagens de texto, SMS ou MMS. E eles têm permissão, gente, eles têm a nossa permissão de utilizar o nosso dispositivo móvel para tirar foto, fazer vídeo e gravar áudio. Só que eu acho que o mais importante aqui, pessoal, não é se você, pessoa física, vai deletar a tua conta ou não. Isso é uma decisão individual de cada um. Mas eu acho que o grande recado aqui do meu vídeo é: a gente vai continuar anunciando no Facebook, a gente vai continuar, enquanto empresas, trabalhando com essa segmentação fantástica que na verdade a rede nos dá. Só que eu volto para um tema importantíssimo que eu falo em todas as minhas palestras e costumo sempre que possível falar aqui nos vídeos também, que é: não coloque seus ovos, numa cesta só. A gente tem que diversificar as mídias, tanto orgânicas quanto pagas, do nosso marketing digital, e principalmente ter um site. Tem também um vídeo que fala: o seu site é o seu território, é o único lugar onde a gente tem total controle. Vocês não correm o risco de simplesmente o serviço ser descontinuado. E assim, eu vi um comentário de uma usuária que também se serve para empresas, que ela escreveu assim no Twitter: eu só não vou deletar a minha conta no Facebook porque todas as fotos da infância dos meus filhos estão lá. Aí ela pôs um emoji, pôs uma carinha triste e disse assim: eu devia ter salvo em um HD. Então, gente, nossas empresas também, se a gente colocar todo o nosso conteúdo, nossa loja, nossos produtos, nossa empresa só em uma rede social, a gente está altamente vulnerável ao que vai acontecer com essa rede. Então, muito cuidado, a gente sempre fala, a gente não tem controle sobre as redes sociais, elas podem acabar, elas podem sofrer um declínio brusco, um escândalo, alguma coisa que vá tirar o nosso público-alvo daquela rede, e isso a gente não consegue controlar. Então, procure sempre ter os seus esforços de marketing digital pelo menos em duas frentes. O meu recado de hoje era esse. Eu agradeço você ter me assistido até o final. Fica o convite para se inscrever aqui no canal. A gente está sempre trazendo novidades, debatendo os temas da vez que tem impacto no marketing online. E eu te espero também nas nossas redes sociais da Projetual Comunicação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.